Obrigado porque a Escola Bíblica Dominical ela fortalece a vida cristã. Ajuda-nos a todos compreendermos o valor da IBD. Agradecemos o retorno do nosso professor, as maravilhas que o Senhor tem operado na vida dele e continue, ó Deus, usando o irmão Gerson como um instrumento nas tuas mãos, auxiliando, colaborando com a Escola Bíblica Dominical. Oramos por cada aluno presente, que o Senhor lhe abençoe, que seja um momento muito prazeroso e proveitoso este quando vamos abrir a tua palavra e nela meditarmos. Acompanhe as demais salas também, que a unção do teu Santo Espírito esteja com cada professor. Agradecemos a dedicação dos professores preparando a lição bíblica e que agora tenham a atuação do teu Santo Espírito na direção de cada palavra, de cada pensamento, de cada reflexão. Oramos pelos alunos ausentes, que o Senhor abençoe, tu conheces o motivo da ausência, e esteja trabalhando, ó Deus, no coração de todos nós, para que sejamos reconhecidos como uma igreja forte, unida, firmada no Senhor. Oramos pelo aniversário da igreja que se aproxima, que o Senhor esteja abençoando o pastor Werner e família, trazendo-os em segurança até aqui, que seja também um domingo memorável, com muita edificação espiritual e despertamento da tua igreja. Oramos, Senhor Deus, agradecidos pela boa semana, pelas experiências vivenciadas, algumas boas, outras nem tanto, que o Senhor esteja sempre acompanhando a cada um de nós, fortalecendo-nos lá em casa, fortalecendo a família, Senhor Deus. Ela é alvo do inimigo e precisa muito do Senhor. Esteja com os pais, Senhor Deus, dando sabedoria na educação dos filhos, na condução dos filhos, na formação dos filhos. Oramos também pela irmã Carol, que esta semana enfrenta uma cirurgia, que o Senhor vá adiante, preparando a equipe médica e que ela tenha tranquilidade no coração, sabendo que o Senhor estará com ela ali na sala de cirurgia. Muito obrigada, Senhor Deus, porque em momento algum nos sentimos sozinhos, abandonados. Sempre o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos afinidade com o Senhor. Sempre estarmos em plena comunhão com o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu, o irmão Gil, o irmão Ricardo, o irmão Ai, acabamos não combinando, né, as lições, mas a gente sempre acaba transitando, né, por assuntos semelhantes, né. Eu tinha dois estudos assim, propostos no meu coração, e o dele era muito próximo do que o irmão Gil estava ministrando, aí eu falei, para não ser repetitivo, eu vou para o outro, né, e o outro é também parecido com algo que o irmão Ricardo vinha trabalhando. A ideia principal hoje é falar um pouco sobre como nós podemos convergir com a vontade de Deus em nossas vidas. Então a gente tem a nossa vontade, a gente tem os nossos desejos, as nossas decisões diárias, e Deus tem um plano e um propósito para a vida de todas as pessoas. Né? E qual é o nosso papel? Né? Qual é o peso do nosso papel? Então a ideia é entendermos um pouco sobre isso. E nesse contexto, nós vamos entender à luz do que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era muito jovem, tímido, e tinha, de certo modo, o seu ministério colocado em dúvida por conta dessa jovialidade, de ser um servo precoce. E a igreja passava por um período conturbado em Éfeso. Então o apóstolo Paulo escreve a primeira carta ao seu discípulo Timóteo. Eu queria que os irmãos abrissem então em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Nós vamos dar um pouco desse contexto de ensinamento a Timóteo, para também compreender, a partir desse texto, algo que diz respeito sobre o livre-arbítrio que nós temos e sobre como nós podemos usar as nossas decisões para convergir com o propósito de Deus. Bom, diz assim, então ele está aqui no versículo 13, ele está dizendo, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer, no versículo 4, que todos os homens sejam
salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, o propósito de Deus é que todos sejam salvos e todos conheçam a verdade. Né? Acho que isso está bem claro aqui. A primeira carta, então, do apóstolo Paulo a Timóteo, ela foi escrita em aproximadamente 64 anos depois de Cristo. Durante esse período, então, houve a primeira prisão do apóstolo Paulo. Ele está em liberdade, né, e não foi preso pela segunda vez em Roma. Né? Então ele escreve essa carta nesse interstício entre a primeira e a segunda prisão. Ele está seguindo, né, a sua quarta viagem missionária. Paulo deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. Né? E segundo o relato da história e dos Atos dos Apóstolos, ele parte para a Espanha. Né? Nesse momento havia uma forte perseguição religiosa, então, na igreja, muita apostasia, a influência dos falsos mestres. Então ele escreve bastante sobre as falsas doutrinas aqui, né, nessa primeira carta a Timóteo. Então havia uma atuação contra essa difusão do evangelho nesse tempo. Então Paulo escreve essa epístola, que é uma epístola pastoral. Né? A epístola a Timóteo, a primeira, a segunda e a Tito, são cartas pastorais, não são cartas às igrejas, como as demais cartas do apóstolo Paulo. Aqui ele vai, então, orientar o seu discípulo como ele poderia, como ele deveria proceder na condução da igreja, em Éfeso especificamente. Né? Então, uma carta diferente das demais. Né? Paulo escreve para esse jovem pastor. Né? Então, a ideia de Paulo, que fica claro para nós, é encorajar, é orientar o seu discípulo Timóteo, né, sobre como seria bom, né, o seu testemunho, como ele deveria proceder com a sociedade, com a igreja, quais os critérios. Se a gente for passando aqui por esses 6 capítulos, né, a gente vai ver quais os critérios que ele deveria utilizar para escolher as lideranças da igreja, os presbíteros, os diáconos, né, como ele poderia proceder com obras sociais, tá? Especialmente aqui com relação às viúvas. Ele fala, né, as viúvas naquele tempo não tinham previdência social, então as viúvas ficavam desamparadas. E como que ele deveria lidar e orientar os ricos? Fala muito da generosidade, né, do perigo de confiar nas riquezas. E ele orienta também, né, aqui, especialmente sobre a importância do ministério mediador de Jesus. Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui a gente vai extrair 2 lições importantes, fundamentais, de Paulo a Timóteo. A primeira é a necessidade de um discípulo de Deus, sobretudo líder da igreja, né, se manter íntegro na sã doutrina. Né? Então, para a gente se manter íntegro na sã doutrina, a gente precisa conhecer profundamente, verdadeiramente o Evangelho. Então, essa é uma primeira lição. E a segunda lição é a necessidade de se manter íntegro em santidade. Então, é ter conhecimento da palavra de Deus e aplicar isso na vida prática, viver em santidade, né? Ter integridade na vida cristã, na conduta, né? Na piedade, que a piedade ela é conceituada na carta aos Hebreus como o temor reverencial às coisas de Deus. Né? Então, quem é piedoso é quem teme a Deus, quem age sob o temor de Deus. Então, esses 2 elementos eles devem andar juntos, né? Dentro do verdadeiro cristão, colocando em prática, conhecendo e aplicando a vida em santidade. Então a gente deve zelar pela integridade doutrinária e pela vida espiritual e em santidade e piedade. Se nós formos para 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 13, nós vamos ver Paulo encorajando, né, o seu discípulo, dizendo assim, 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então o apóstolo Paulo escreve diretamente ao seu discípulo, pedindo para que ele, né, se intere, conheça a palavra de Deus e aplique e ensine a palavra de Deus. Então esse intuito de enfrentar, né, as heresias doutrinárias, né, a situação da igreja de Éfeso naquele tempo, né, crescendo exponencialmente e os falsos mestres se introjetando no corpo da igreja, acho que hoje a gente vai então estudar, né, a importância dessa lição
consignada pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo e que também é aplicável aos nossos dias. Então o tema hoje seria livre-arbítrio, né? Como nós podemos convergir com a vontade de Deus. E aí, antes de nós analisarmos as possibilidades que nos são dadas, é importante consignar qual é a vontade de Deus. Se a gente volta para o texto, então, o objeto principal do nosso estudo, que é de 1 Timóteo 2,4, nós vamos ver que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, a gente ser salvo e conhecer a verdade. Mas a questão que surge disso é, se esse é o plano, se essa é a vontade de Deus, por que não está todo mundo salvo? Por que todos os homens não estão salvos? Todas as pessoas não estão salvas? Por que todas as pessoas não conhecem a verdade? Essa é a vontade de Deus. Deus é soberano, né? Onipresente, onisciente, onipotente, pode todas as coisas e conduz tudo conforme a sua vontade. Porque é algo relacionado ao nosso papel. Então Deus, Ele quer, Ele tem como propósito que todos nós sejamos salvos, mas há um papel nosso a ser exercido, há a nossa parte, que perpassa então por essa noção de livre-arbítrio, né? Pelo poder da nossa vontade, pelo qual é o alcance da vontade humana no propósito de Deus sobre nossas vidas. Se a gente andar lá pelo Velho Testamento, vamos para Isaías 1,19. Então aqui o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19, ele vai nos ensinar dois caminhos. Ele está falando aqui ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ele vai dizer assim, Isaías 1,19: se quiserdes e obedecerdes, algumas vão dizer, algumas traduções, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então aqui o profeta ele vai nos apresentar dois caminhos, assim como Deus sempre faz, né? Dando a nós o poder da escolha. A primeira escolha então é nós, se quisermos, a primeira opção, nós fazermos uma escolha. E a segunda lição, o segundo caminho, é uma atitude, é um comportamento. Se quiserdes, se escolherdes e me ouvirdes. Então a gente tem que obedecer, tem que querer obedecer a Deus. E aí, por outro lado, ele vai dizer assim, se nos é franqueada a possibilidade de recusar. Né? No versículo 20 diz, mas se recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Então, em ambos os casos, há consequências. A primeira consequência é, se quisermos e obedecermos, comeremos o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, se recusardes, sereis devorados à espada. Então, há aqui, desde o Velho Testamento, a possibilidade, né, de uma escolha. O poder da nossa escolha, então, a gente pode extrair dessa primeira noção, é determinante para o lugar onde nós iremos, né? Nós veremos o melhor de Deus, desfrutaremos do plano de Deus em nossas vidas, se escolhermos servir a Deus, obedecer a Deus, conhecer de Deus, né? E essa decisão é nossa, ou não. E eu acho que é interessante destacar aqui, eu vou falar mais sobre isso na sequência, que a gente tem visto, assim como naquele tempo da igreja de Éfeso, como o apóstolo Paulo alerta Timóteo, a importância de entendermos a palavra de Deus para que a gente tenha uma fé correta, né? Acho que a gente pode dizer assim, a pessoa que não entende, que não conhece a Bíblia, né? E isso pressupõe dedicação, tempo de estudo, né? Pressupõe estar aqui, por exemplo. Ao contrário disso, nos leva a uma fé errada, a uma fé fraca, né? A um encaminhamento errado. A gente aprende errado e faz errado. Então, o poder da nossa escolha está muito relacionado também a esse conhecimento. Então, aqui nós podemos aderir até, talvez, àquela discussão sobre livre-arbítrio, né, do arminianismo e sobre livre agenda do calvinismo. Né? Mas acho que o principal aqui é a gente manter a centralidade do Evangelho, né, que é a obra redentora de Cristo. Essa discussão que, por isso eu falei que a gente, né, transita por aquilo que o irmão Ricardo estava ensinando esses dias, né? É importante que a gente compreenda que, segundo a Bíblia, à luz da Bíblia, Deus é soberano. E Deus nos concede o poder da escolha. E isso não retira dele essa condição de Deus soberano. É Deus que nos dá o poder da escolha, segundo a Bíblia. Da mesma maneira, Deus nos permite sofrer e desfrutar as consequências das nossas
a gente viu até aqui, um plano e um propósito de Deus. O plano e o propósito de Deus é que todos sejam salvos, que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas conheçam a verdade. Está lá em Timóteo. E também apresenta a possibilidade de escolhas que são permitidas por Deus para todos. Essa é a nossa responsabilidade, né? Cooperar com o plano e com o propósito de Deus, para que a gente faça a escolha e sofra as consequências, tanto para o bem quanto para o mal. Um outro ponto que a gente começa a tratar então é sobre o poder da escolha, né? O que Deus faz em nossas vidas passa pela nossa vontade. E aqui, é até um tema que é muito interessante, porque está muito relacionado com o direito de hoje, né? O direito, a ciência do direito, ela utiliza esses conceitos, né? Porque a doutrina calvinista, ela é do século XVI, a doutrina arminianista é do século XVII, e essas doutrinas estão criadas, né, muito depois daquilo que a Bíblia escreve e nos ensina. E a ciência do direito, ela bebe desses conceitos bíblicos. E só para que os irmãos tenham uma ideia, quando uma pessoa ela vai ser responsabilizada criminalmente, essa pessoa ela precisa ser imputável. Então a culpabilidade, né, que é a capacidade de ser culpável, que é a responsabilidade que recai juridicamente sobre uma pessoa, pressupõe dois elementos para que você seja imputável: a capacidade de entendimento e a capacidade de autodeterminação conforme esse entendimento. Veja como são muito parecidos esses conceitos. Entender o caráter ilícito de um fato, entender que a conduta é proibida, é contraria ao direito, e se determinar a agir conforme esse entendimento. A pessoa precisa ser capaz de fazer essas duas coisas, e só então ela pode sofrer a responsabilização crítica criminal por esse seu comportamento. A Bíblia fala disso há muito tempo, né? Aqui a gente tem esses dois elementos que integram a nossa atuação. A nossa responsabilidade de escolha. Então, ser responsabilizado pela escolha, à luz da Bíblia, pressupõe o entendimento, o conhecimento da verdade e a autodeterminação, o querer, escolher agir conforme ou em desconformidade com a verdade, com a Bíblia. Então, a gente vai analisar aqui algumas passagens bíblicas, alguns exemplos que ilustram bem essa responsabilidade humana, esse papel que todos nós e que todos os nossos pais, os nossos antepassados, todos os homens ao longo da Bíblia exerceram para cooperar ou não com o propósito de Deus. Convido os irmãos a abrir no livro de Salmos, no capítulo 78. Versículos 10 e 11. Bom, aqui Davi está falando sobre a ira e a misericórdia de Deus, né? E ele está fazendo referência aqui aos israelitas que exerceram em dado momento, né, o direito de escolha. Lamentavelmente aqui eles eles rejeitaram o poder de Deus. E diz assim, Salmo 78, versículo 10: não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Veja que aqui a Bíblia está relatando uma situação de escolha. Não quiseram, não guardaram, não fizeram. Tá? Um outro exemplo que nós podemos trazer agora no Novo Testamento, vamos para Atos 7. Versículo 39. Se nós formos lá para o início, né, do capítulo 7, nós vamos estar falando aqui da defesa de Estevão. Estevão, na sua defesa, prega também, né? Aqui o servo de Deus está fazendo referência a Moisés na sua explanação. Moisés recebeu a lei da parte de Deus e transmitiu essa lei ao povo, né? E aqui diz assim: ao qual os nossos pais, né, Estevão fazendo referência a Moisés, não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração retornaram ao Egito, como uma figura daqueles que regressaram, né, ao mundo, ao pecado, não quiseram obedecer, preferiram o Egito do que a terra prometida.
Então, a gente vai ver aqui que cada um de nós tem essa faculdade de escolher a vontade de Deus e de desfrutar dos seus planos. Mas cada um de nós também tem a faculdade, né, o poder de contrariar e de sofrer as respectivas consequências. Um outro exemplo está no Evangelho de Mateus. Vamos para Mateus 22. Os irmãos estão acompanhando? No Evangelho de Mateus, a gente tem aqui a parábola das bodas. Parece que é um bom exemplo sobre essas escolhas também, né? Então, Jesus ele está falando aqui, né, da parábola das bodas e falando que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, esse rei ele está preparando um banquete, né, para o casamento do seu filho, para as bodas do seu filho, né? E aqui Jesus está fazendo uma referência metafórica à obra redentora, às bodas do seu filho. E diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então os servos novamente, né, escolheram não obedecer, não quiseram vir. Então eles rejeitaram o convite e o plano de Deus e o propósito de Deus por consequência. O que eu quero demonstrar aqui, irmãos, é que as coisas elas não acontecem em nossas vidas só pela vontade de Deus. Isso é a ideia de entendermos a nossa responsabilidade. Nós somos co-participantes, nós somos corresponsáveis, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que corresponder. E para isso nós temos que entender, né? Primeiro elemento, o propósito de Deus. Entender o propósito de Deus é conhecer a palavra de Deus, é ter relação com Deus, é estar junto com Deus. E temos também que querer, né, que nos autodeterminarmos conforme esse entendimento. Entender a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, a palavra de Deus. E aí, um outro elemento, um outro ponto que eu gostaria de propor aqui para nós refletirmos é sobre a diferença que existe entre o agir de Deus para conosco e o agir de Satanás para conosco. Porque aí há, né, uma diferença assim, enorme sobre como Deus age, sobre como Deus franqueia para nós, de uma maneira franca, de uma maneira verdadeira, transparente. São essas as opções que eu coloco para você. E como que o inimigo age conosco, quando também, aparentemente, nos mostra um caminho, né, através de uma brecha que nós mesmos, né, colocamos para ele. Tá? Então Deus e o diabo eles não agem da mesma forma. É óbvio isso, né? Mas eu acho que é importante a gente destacar aqui. A gente convida os irmãos a abrir lá para Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Aqui, irmãos, no capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, se os irmãos olharem um pouquinho ali para cima, no versículo 14, nós vamos ver que a sétima carta à igreja de Laodiceia. Então aqui a gente tem a sétima carta à igreja de Laodiceia, e portanto, né, um texto que é escrito para a igreja, né, para pessoas que são convertidas, para as pessoas que estão na igreja, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Estou falando isso porque esse texto ele é comumente utilizado como um mecanismo de evangelização, né? Diz assim o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, né? E com ele cearei e ele comigo. Esse versículo normalmente a gente vê ele sendo empregado para convite, para que a pessoa venha ao Evangelho. Mas esse versículo está escrito para as pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador, mas que não estão obedecendo, que colocaram Jesus para fora do seu coração. Por isso ele disse: estou à porta e bato, mas ele foi colocado para fora do coração. Então o versículo que foi escrito para a igreja, né, para os convertidos, para o povo de Deus, demonstrando que cada um deve escolher, querer andar com Jesus. Isso evidencia muito bem que Jesus, né, que o Senhor respeita a nossa vontade. Já o inimigo, ele age completamente diferente. Né? Satanás é usurpador, aproveitador, oportunista, sorrateiro. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a gente não sabe não, né? Aqui a gente vai falar muito sobre a santidade cristã. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso dizendo: não deis lugar ao diabo. O versículo diz isso: não deis lugar ao diabo.
E nós temos então aqui, né, que compreender a existência de dois princípios de agir diferentes. Né? Deus, ele dá ao homem o direito de escolha. Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Mesmo sendo soberano, nos franqueia a escolha. Né? O inimigo não. O inimigo, ele quer induzir o homem a errar. Ele quer induzir-nos ao erro e aproveitar-se dessa situação, quando a gente abre então espaço para ele, para que sorrateira e astuciosamente ele tome o nosso coração. Ele se valha da nossa própria vontade, da nossa própria concupiscência. Um exemplo muito interessante do agir de Deus está lá em Deuteronômio capítulo 30. Vamos ler comigo, por favor? Deuteronômio capítulo 30. Veja como é o agir de Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 18. Diz assim: vês aqui. Então aqui, né, vês aqui. Hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Algumas traduções, elas vão falar sobre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Né? Essa minha aqui, ela está colocando, ela não faz a troca e a troca, né? Porque seria a vida e a morte. Então a gente fala a vida e o bem contra a morte e o mal. Mas seria a vida contra a morte, o bem contra o mal. Está proposto por nós. Né? Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Então a gente tem aqui a demonstração do agir de Deus, que de forma transparente coloca à mesa dois caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição, e respectivamente apresenta as consequências das escolhas de cada um desses caminhos. Eu gostaria de começar a destacar aqui a falta de entendimento do poder da vontade, da responsabilidade das nossas escolhas, porque isso nos leva, como eu disse inicialmente, a uma fé frágil. E as consequências de uma fé frágil, de uma incompreensão, da ignorância da vontade, acerca da vontade, daquilo que Deus nos disponibiliza, traz consequências trágicas. Né? Não dá para fazermos escolhas certas sem conhecermos a palavra de Deus, sem saber o que Deus diz sobre as coisas. Tem um exemplo que eu acho muito interessante e que acontece todos os dias na igreja, que são pessoas da igreja convertidas se unindo a pessoas de fora da igreja, buscando casamentos fora da igreja. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que não vos ajunteis com o jugo desigual. Só para ilustrar, né, eu acho que é um exemplo que é muito do nosso cotidiano e que é uma orientação de Deus sobre como nós devemos escolher, né? E a gente aposta muitas vezes nisso. Só que isso pode dar certo, mas pode não dar certo. Pode acontecer, por exemplo, de um cônjuge escolher uma outra pessoa e essa pessoa se converte e eles seguem uma vida. Mas Deus orienta sobre isso, sobre como nós devemos proceder nesse caso. Né? Então, só para ilustrar, um exemplo de gente da igreja que muitas vezes não obedece, né, aquilo que está claramente posto na Bíblia. E as consequências podem ser como anunciadas. O diabo, por sua vez, ele não age como Deus. Ele não dá chance de escolha. Ele não apresenta os dois caminhos. Ele não diz: eu te dou a vida e a morte. Mas ele pinta a morte, ele pinta a maldição de bênção, de vida. Ele faz isso para ludibriar as pessoas, para ludibriar todos nós. Ele se aproveita das nossas concupiscências, dos nossos desejos carnais, das nossas fraquezas, para mostrar que aquilo que é ruim e que vai nos arruinar parece bom, parece um bom caminho. Foi isso que ele fez desde o princípio, com Eva e Adão. Né? Ele não disse que eles seriam como Deus. Vamos lá para Gênesis 3. Vocês comerão da árvore da vida e serão como Deus. E é justamente a capacidade de escolher
a 6, a tentação de Eva e a queda do homem. Diz assim o versículo 4: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Olha o que ela viu, olha o que os olhos dela, né, os olhos humanos, enxergaram à luz do caminho apresentado pelo inimigo. E agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Então ele vai trabalhar nos nossos sentidos humanos, no nosso sentimento, na nossa emoção, na nossa razão, né? E justamente na fraqueza humana. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra, né? A gente precisa desenvolver um relacionamento profundo com Deus. E o relacionamento com a palavra de Deus. O relacionamento com a palavra de Deus é um pressuposto para um relacionamento com Deus. É impossível ter um relacionamento profundo com Deus sem um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Como que a gente conhece a vontade de Deus? Como a gente entende a Deus? Como a gente entende de Deus, se aproxima de Deus? A gente está aqui todos os dias para dar mais um passo no conhecimento de Deus. Porque o entendimento de Deus é que norteia, que nos dirige, viabilizando a assertividade das escolhas. Nós precisamos escolher aquilo que Deus tem para nós. Mas para isso nós temos que estar alinhados com a vontade e com o plano de Deus. A vontade é que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Se eu e você não quisermos o que Deus quer, a vontade dele não pode naturalmente se cumprir em nossas vidas. Interessante que Deus ele atende a quem dá valor ao que ele quer. Deus atende a quem valoriza o que Deus quer, que é a vontade dele. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Aqui a gente tem a parábola do tesouro, a parábola do tesouro escondido, e temos também as pérolas, né? A parábola das boas pérolas. Quando a gente lê então sobre essas parábolas, a gente vai perceber a afirmação da importância do entendimento que nos leva a uma escolha que prioriza o que Deus quer, o que Deus disponibiliza para nós. Diz assim, no versículo 44: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então aqui a ideia é a gente entender que o reino dos céus, né, que o reino de Deus é o mais importante. A gente troca tudo que a gente tem por esse tesouro, por isso que é o mais importante. Diz assim no 45: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então a ideia aqui é demonstrar que nós não podemos viver uma vida cristã sem compreender a vontade de Deus e sem priorizar como valor maior, como alvo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque senão a gente está invertendo, né, a polaridade do amor de Deus sobre as nossas vidas. Entendendo isso, então, nós não podemos viver uma vida cristã passiva. Nós temos que aprender a levar Deus a sério, para que essa promessa, então, feita por Ele, se cumpra em nossas vidas. E isso depende de uma escolha nossa. Mas essa escolha, né, ou melhor, né, o exercício desse direito de escolha que nos é franqueado, deve se sujeitar voluntariamente à vontade de Deus. Então Deus quer que a gente queira. Deus soberano nos permite a escolha e quer que a gente queira. E agora eu queria trabalhar então com os irmãos alguns aspectos práticos, né, sobre como nós poderíamos nos sujeitar à vontade de Deus de forma prática. E aí, alguns exemplos bíblicos para demonstrar isso. Então, nós precisamos colocar os nossos planos, cada tomada de decisão das nossas vidas, né, nas mãos de Deus em oração. Então, antes de nós fazermos uma escolha e depois olharmos para Deus e falar: Senhor, conserta aí, né? Nós temos que antes estudar a Bíblia, submeter a vontade de Deus às nossas decisões, os nossos planos, para estabelecer um alinhamento, para estar alinhados com a vontade de Deus. Não adianta a gente fazer algo de maneira
que ilustra bem esse acontecimento, né? Demonstrando que nós somos soberbos e submissos, né, ao plano de Deus. Diz assim, Tiago 4, versículos 13 a 15. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor, né? Algumas traduções é neblina, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então é imprescindível a gente buscar a vontade de Deus antes de cada escolha em nossas vidas. Porque o melhor lugar que nós podemos estar, as melhores decisões que nós podemos tomar, é no centro da vontade de Deus. E a Bíblia nos traz inúmeros exemplos disso, né? Lá em Gênesis 13, 7, nós vemos, né, sobre a separação de Abraão e Ló. Vamos abrir lá? A Bíblia aqui ela diz que Ló levantou os seus olhos, né, para as campinas verdejantes. Então, Gênesis 13, 7. Abraão e Ló se separam, e houve contenda entre eles, etc. Daí no versículo 7 diz, e houve contenda entre eles e os pastores entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Ló a Abraão, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres para a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E aí diz no versículo 10, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era boa e bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então aqui a gente lê, né, e na sequência de seguir a leitura, a gente vai ver então que Ló levantou seus olhos e escolheu então, né, essa terra antes dela ser destruída, porque depois ela foi destruída, e Abraão habitou na terra de Canaã. A terra de Canaã ela era uma terra montanhosa, uma terra árida, uma terra alta, e não era tão aprazível aos olhos quanto a escolha feita pelos olhos humanos de Ló. Mas a Bíblia diz que Abraão, depois aqui foi abençoado por Melquisedeque, e andou com Deus e foi sobremaneira abençoado, porque andou em aliança com Deus e prosperou. Uma outra história que a gente poderia lembrar, está lá em Gênesis 37, que precisamos abrir, é de José. José se submeteu à vontade de Deus e viveu a sua vida, e viu a sua vida cristã, sempre obediente a Deus, ser transformada milagrosamente. José foi vendido pelos seus irmãos, José foi tentado no palácio, José disse, eu não posso pecar contra o meu Senhor durante a tentação. José foi preso injustamente, permaneceu preso por 2 anos, e depois José foi exaltado e usado por Deus para governar, para salvar o povo. Então, é interessante a gente entender que a Bíblia nos traz muitos exemplos e muitas situações que parecem ser de dificuldades, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, servindo o propósito de Deus, Deus age em nossas vidas e transforma a situação. O próprio Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, ele se pôs de joelho a orar e disse, Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se a gente abrir lá em Lucas 22, 42, está lá, né? Que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então nós temos um livre-arbítrio, mas nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus, a querer o que Deus quer, a fazer as escolhas conforme a orientação de Deus. E o exemplo de Jesus nos inspira, porque sendo ele Deus na terra, de forma humana, ele se rende à vontade de Deus e se sujeita inteiramente. Se tiver uma chance de mudar de ideia aí, né, pai? Está pesado aqui, né? Mas ele falou, mas que seja feita não a minha, mas a sua vontade. O propósito de Deus em nossas vidas é interessante. Tem uma passagem no Salmo 139, vamos lá que eu acho que vale a pena. Salmo 139, 16 diz assim, todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. Então todos os nossos dias
quando nenhum deles ainda existe. Mas Deus quer que vivamos em rendição, para que essa vontade dele, então, em nossas vidas, se cumpra plenamente. Tem uma frase de Martinho Lutero que é interessante, uma frase célebre, ele diz assim: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. E aí eu gostaria de ir encerrando com uma análise, dentro dessa perspectiva, sobre a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. A gente vai lá para Mateus 6, e a oração do Pai Nosso, então Jesus vai ensinando como nós devemos orar, e ele apresenta a sequência do modelo de oração. Ele nos ensina em Mateus 6, e eu quero destacar o que está nos versículos 10 e 11. Veja, a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que a gente não precisa reproduzir exatamente, mas é um modelo de oração, ensinada por Jesus, uma oração diária. No versículo 10 ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então todos os dias Jesus nos ensina a orar, que seja feita a tua vontade. Então aqui a gente tem uma sujeição diária. E aí vamos tornar essa sujeição ainda mais intensa, porque ele diz assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a sujeição também é para o pão de cada dia hoje. A exemplo do maná de hoje, o pão de cada dia hoje. A sujeição diária, a busca diária pelo cumprimento da vontade de Deus em oração sobre nossas vidas. E mesmo quando Deus não sinaliza todo o plano, Ele vai nos conduzindo. Essa é a ideia, etapa após etapa. Mas para entender isso, a gente precisa dedicar tempo em oração, tempo com a palavra. E aí encerro lembrando então, que Deus quer que todos os homens sejam sábios e conheçam a verdade. E se quisermos ir ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Esse versículo foi agora mesmo. Então eu gostaria só de reiterar no começo também que o pastor também não combinamos a oração, mas Deus vai dirigindo os professores, cada um na sua intimidade com Deus, a trazer as mensagens da vida. Muito obrigado, amados irmãos. Larissa. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vou aguardar e eu atraso aqui. Então vamos começar. Começar não, vamos continuar, porque hoje encerraremos aquela reflexão, as chaves do lar. São chaves específicas que todo papai, toda mamãe sábios usam para proteger a família. Não mostra, vamos ver se nós lembramos. Quais são as 3 chaves que nós já estudamos? Eu vou dar uma dica. DPP. A participação foi a última, isso? Acertou. Perdão foi a do meio. E a primeira? Devoção. Ai, 3 alunos lembraram. Chave da devoção, pode mostrar, Hugo. Isso, a chave da devoção, falando sobre isso, a importância da família devota, praticando o culto doméstico, a celebração ali dentro de casa, os filhos especialmente. Depois falamos sobre perdão, quando as famílias são destruídas por falta de perdão. E também falamos sobre a chave da participação, cada um lá dentro de casa com a sua responsabilidade. Quanto mais cedo ensinarmos isso aos nossos filhos, melhor será acolhido, E hoje damos continuidade. A próxima chave é a chave da fidelidade. Fidelidade. A fidelidade no lar, ela é uma consequência da fidelidade a Deus.
Papai que é fiel a Deus, ele é fiel à esposa e aos filhos. Mamãe que é fiel a Deus, ela é fiel ao esposo e aos filhos. É consequência, né? Então, a fidelidade a Deus, o que ela envolve? Oração, sempre temos falado nisso. Obediência, acabamos de ouvir aí na classe dos adultos a obediência, né? Fidelidade a Deus envolve obediência. Perseverança não é porque Deus respondeu um não à sua oração, que sempre Ele responderá não, né? Então, a perseverança no trabalho do Senhor, no compromisso com o Senhor. Quantos que se prontificam a passar pelo batismo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, prometem fidelidade a Ele e não cumprem. Largam a mão do arado, como diz a Bíblia, e olham para trás. E aí a Bíblia diz: este aí não é digno, não é apto para o reino de Deus, né? Então, a fidelidade a Deus envolve oração, envolve obediência, envolve perseverança. Durante a Segunda Guerra Mundial, mas antes de eu contar esse exemplo, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, versículo 2. Ora, além disso, o que requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado de que forma? Fiel. Orando sempre, obedecendo sempre, perseverando sempre. Seja encontrado fiel. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem oficial, né, do exército seguiu para a guerra. Tantos jovens fizeram isso. E dias antes dele partir para a guerra, ele ficou noivo de uma jovem encantadora, cristã, muito fiel a Deus. Então eles firmaram um compromisso de noivado. E aí ele partiu para a guerra. Mas o que aconteceu lá? Ele foi gravemente ferido na guerra. E tão grave era o seu ferimento que ele precisou amputar uma das pernas. E lá no hospital mesmo, se convalescendo, ele escreve uma carta para a noiva dele e conta a situação dele, caótica lá no hospital, e libera a moça do compromisso de noivado. Libera a moça. E diz a história que ela, recebendo a carta, leu a carta, ficou muito comovida, mas ela afastou qualquer possibilidade de rompimento, qualquer possibilidade, reafirmando o propósito deles. Nós firmamos um compromisso de noivado e vamos seguir adiante. Isso é fidelidade. Isso é bonito de ver. Fidelidade dentro de casa. Dentro de casa. E conta-se que isso é história, né? Após a Segunda Guerra Mundial, as autoridades, lideranças do mundo ficaram perguntando, mas por que razão os alemães invadiram a França com tanta facilidade? E começaram a debater, a questionar, até que alguém deu a resposta. A França foi invadida pela Alemanha, não somente pela superioridade bélica do exército alemão, mas, sobretudo, porque a família francesa estava moralmente destruída. Acabamos de ouvir na classe dos adultos, poder da escolha. As famílias escolheram afastar-se de Deus.
Então, irmãos, queremos proteger a família? Vamos ser fiéis a Deus. Acima de tudo a Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Os nossos filhos estão olhando para nós. Eles veem fidelidade a Deus em nós. Se eles virem isso, colheita favorável. Quando crescerem, serão fiéis a Deus também. Se eles não virem isso em nós, então a colheita é desastre. É desastre. Afastamento de Deus. E terminando a última chave, a chave do amor. Amor é algo que não pode faltar na família. Amor é algo que não pode faltar na família. Já no início, o casal se une com esse sentimento, amor. Um cônjuge pelo outro. Então é o amor que começa, né, a família. E depois geram filhos. O amor não pode faltar dentro de casa de forma nenhuma. E muitas vezes amor implica renúncia. E eu vejo lidando com adolescentes agora, mas no passado com crianças, como os pais não estão dispostos à renúncia em favor dos filhos. É muito triste ver isso, é muito triste. Mas o amor é a base da família. É a base, porque Deus é amor. Deus é amor. E precisa haver amor lá dentro de casa. Vamos lá para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3, versículo 18. 1 João 3, versículo 18. Filhinhos, não havemos de palavra, nem de língua, mas de fato, né, e de verdade, na prática. Na prática o amor, não só de blá, blá, blá. Na prática, o amor precisa acontecer lá dentro de casa, na prática. Eu trouxe aqui um testemunho de uma filha que depois que os pais faleceram, ela escreve o livro A Educação pelo Exemplo. Ela chama Dora Sodré. E ela escreveu esse livro porque dentro de casa ela viu muito amor, muito amor. E diz, um trecho diz assim: trata-se do almirante Benjamin Sodré, o pai dela, casado com Dona Alzira. E eles chegaram, inclusive, a celebrar bodas de diamante, 60 anos de fidelidade. 60 anos de fidelidade. E no diário do almirante Sodré, diz assim, os dois já com mais de 80 anos, meio-dia. Como soprasse um ventinho frio, colocamos a mesa no canto da varanda, sob um solzinho quente e bom. Preparaste um almoço saboroso. Costumo dizer que tu és completa, referindo-me ao espiritual. És completa pelo teu espírito, pela tua inteligência, pela tua graça, por tudo quanto me dás de amor. Mas também, considerando a parte material da vida, és completa. Falando da Dona Alzira, uma cozinheira exímia, sabes arrumar e organizar como ninguém. Nunca arrumei minhas malas para viagem ou mochila para os acampamentos. Tu sempre o fazias. E sem levar nada de supérfluo, jamais senti falta de coisa alguma. Tudo quanto precisava, sempre encontrava. Então, a filha, né, coloca esse trecho do Diário do Pai nesse livro que ela escreveu. E antigamente dividíamos o nosso tempo entre filhos e trabalho. Agora vivemos um para o outro. Todos os nossos momentos são de amor. Quem conseguiu o livro está lá na página
E a filha testemunha todas as manhãs. Os dois velhinhos passeavam ao redor da casa, de mãos dadas, apreciando e fazendo observações sobre as flores, os pássaros, o mar, o céu. Isso na sua casa de praia de Boa Viagem em Niterói. Era um casal invejável. O grande amor que os uniu durante toda a vida preservou aquela família, fazendo dela uma bênção para quantos recebiam a sua benéfica influência. Amor. Amor. Que muitas vezes exige renúncia, sacrifício. Mas amor, essa chave protege a família. Assim como a chave da devoção, do perdão, da participação, da fidelidade, a chave do amor também protege a família. Então, Escola Bíblica Dominical, vamos usar estas chaves para proteger o nosso lar. Irmã Gisele, por favor, não vai dar tempo de cantar o... por favor, relatório. Na Escola Bíblica Dominical, você é visitante da primeira vez, temos o Valdemar, que está atrás da irmã. Isso, seja bem-vindo, Valdemar. Isso, seja bem-vindo, Valdemar, da Escola Bíblica Dominical. Aniversariante tivemos a irmã Bruna, essa semana. Cadê a Bruna? Está lá, parabéns, Bruna. E destaque é a classe 100% dos decididos. Muito bem, parabéns aos decididos, que estão realmente decididos a participar da classe da Escola Bíblica Dominical. Obrigada, irmã Gisele. Vamos encerrar EBD orando ao Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, por este momento precioso que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Mais uma vez saímos daqui edificados, porque é isto que a Tua Palavra nos proporciona também, edificação. Ela nos ajuda na segurança no Senhor. Quanto mais estudamos a Palavra, mais confiantes ficamos no Senhor. E assim, as dificuldades da vida enfrentamos com mais coragem, com mais determinação, firmados no Senhor, como a Escola Bíblica nos faz bem. Abençoe, Senhor Deus, cada aluno da Escola Bíblica Dominical e convence aqueles nossos irmãos que ainda não entendem a importância da EBD. Convence estes corações para que também sejam participantes da Escola Bíblica Dominical, protegendo a família. Porque quando a família toda vem para a Escola Bíblica Dominical, mais fortalecida ela permanece. Agradecemos a presença do Valdemar conosco, da Escola Bíblica Dominical. Sinta-se bem no nosso meio. Também agradecemos o aniversário da Bruna, que o Senhor conceda a ela um novo e abençoado ano de vida, sempre firmada em Ti. E oramos também agradecidos pelo exemplo da classe dos decididos, todos aqui participando com alegria neste início de jornada cristã. Obrigada, Senhor Deus, pelo momento precioso que passamos aqui reunidos. E agora, prepara-nos para o culto logo a seguir. O Senhor aceite a adoração que cada um prestará ao Senhor, com um coração muito agradecido, porque as bênçãos são infindas sobre a nossa vida, família e a Tua igreja aqui também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então passamos a palavra.